A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 16. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Bom, se preparem para mais uma confusão, uma história. Neste capítulo, neste vídeo, neste episódio, a autoridade de Moisés será questionada. E não será questionada pelo povo, será questionada pelos seus irmãos, por Miriam e Arão. Vocês lembram que eu falei que eu tinha dúvidas, né, a respeito da idade de Arão e de Miriam? Pois bem, este capítulo aqui esclarece. Por que que esclarece? Porque Miriam e Arão falaram contra Moisés. Depois vai ter Arão e Miriam, mas o capítulo começa falando de Miriam. E a minha hipótese era essa, de que Miriam fosse mais velha que Arão. Vocês lembram disso quando eu falei? Porque a Bíblia diz a idade de Moisés e a idade de Arão, mas não de Miriam. Mas eu deduzia, lembra que eu falei para vocês? Eu deduzia que Miriam tinha que ser mais velha que Arão, porque ela era uma menina que corria às margens do rio Nilo, cuidando do bebezinho de 3 meses que estava dentro de um cesto. E ainda teve assim a iniciativa, a ousadia, a coragem de falar com as criadas lá, com a filha de Faraó, e oferecer uma hebreia para amamentar, que na verdade era a própria mãe de Moisés, né, Joquebede. E neste capítulo eu entendo, ou eu concluo que sim, essa é a lógica. Miriam nasceu primeiro, ela era mais velha. Aí depois nasce Arão e por último Moisés, porque a diferença entre Arão e Moisés é dita, são 3 anos. Mas de Miriam não. Mas se ela tem mais idade do que Arão, sim, ela podia estar correndo na beira do rio Nilo lá, tá? Então, por que isso é importante? Porque os irmãos mais velhos, os primogênitos, eles têm esta liderança, essa prerrogativa de uma certa autoridade com seus irmãos mais novos. E aí dá para entender. Eu consigo entender esse capítulo, porque daí Miriam e Arão eram mais velhos do que Moisés. Mas só que Moisés era o líder, o representante, o porta-voz de Deus. Ele tinha a maior autoridade. Mas com Miriam e Arão, ou entre Miriam e Arão, como irmãos, ele era mais novo. E eles se acharam no direito de questionar, de criticar, de falar, como se Moisés ainda fosse o caçula. Porque Miriam era uma bênção. Miriam era profetisa. Miriam significa elevada, princesa. Arão era o sumo sacerdote e também era uma bênção. E eu lembro que naquele episódio do bezerro eu expliquei para vocês bem direitinho, mas assim, que Arão se saiu bem naquela, né? Qual é o significado de Arão? Elevado, iluminado. Então tá tudo certo. Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. Tiveram Miriam, elevada, princesa. Tiveram Arão, elevado, iluminado. Aí vem aquele decreto maldito escrito no inferno para matar os bebês. E Moisés nasce formoso e seus pais, né, o protegem,
o escondem por 3 meses. E sua irmã, mais velha, sua irmã Miriam, ela é, assim, parte principal, preponderante da vida e da salvação de Moisés. Mas neste episódio, no capítulo 12 de Números, nós vamos estudar mais uma parte assim peculiar, pessoal, que eu tenho dito para vocês que tem a ver com a personalidade, a biografia, a história vital de Moisés. Ele vai relatar do ponto de vista dele, como é que essa história aconteceu, sendo ele o escritor do livro. Mas a gente consegue tirar várias lições disso. Então vamos lá. Miriam e Arão falaram contra Moisés. O que seria falar contra? Criticar? Falar mal? Ficar de mal? A gente pode pensar várias coisas. Falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Bom, aqui temos controvérsias. Tem uns inscritos do canal que gostam das controvérsias, das polêmicas. Bom, eu apresento para vocês e vocês tirem suas conclusões. E fiquem à vontade para colocar nos comentários se vocês têm outra narrativa, outra história, conhecimento de outra interpretação. A Bíblia diz que Moisés era casado com Zípora, que era filha de Jetro, midianita. Midianita são os descendentes de Midian. Cuxita são os descendentes de Cush. Cush era o pai dos etíopes. Nós estudamos, né? Os etíopes são do continente africano. Então, alguns escritores, historiadores, intérpretes acreditam que Miriam e Arão falaram contra a mulher cuxita porque ela deveria ser negra, africana. Que houvesse aqui, talvez, embutido um racismo, um preconceito étnico contra a mulher cuxita. Porque a gente não sabe se ela fez alguma coisa errada. A gente não sabe se essa mulher cuxita era a segunda esposa de Moisés. A gente não sabe se Zípora tinha morrido. A gente não sabe se Zípora podia ser midianita por parte do pai, mas tivesse uma descendência cuxita por parte da mãe. A gente não sabe. E aí poderiam estar falando da própria Zípora, que tivesse feito alguma coisa. São muitas teorias. Eu acho, minha opinião, que sim, Moisés escolheu uma segunda esposa. E por isso justificaria esta crítica. Porque a gente sabe que o plano de Deus era o homem e a mulher e o homem, né? A gente viu que onde é que nasceu essa história de duas mulheres? No Lameque mau, lembra que eu apelidei assim para dissociar do Lameque bom, pai de Noé. Que temos vídeos no canal e uma playlist de Gênesis. Então, faria sentido a mulher cuxita, descendente de Cush, que eram descendentes de Caim, né? Vindo naquela linhagem. E Miriam e Arão acharam que tinham direito de criticar. Essa seria uma justificativa. Mas, porém, contudo, todavia, nós sabemos que isso foi um pretexto. As pessoas fazem isso. Elas estão incomodadas com alguma coisa e elas não conseguem falar sobre aquele problema específico. Então elas vão para o problema periférico. Sabe comer o mingau pela beirada? O centro está muito quente, vai te queimar? Então tu vai comendo pelas bordas, vai devagar, até ver se tu consegue chegar ali. Então o que acredita-se? Que
que está por trás dessa queixa, dessa reclamação, né? A autoridade de Moisés. Era isso que estava incomodando eles. Essa superioridade de Moisés. Vamos de novo? Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Então, o que a mulher cuxita tem a ver com: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Vocês conseguem entender que não faz muito sentido? Então, porque o assunto da mulher cuxita foi só um pretexto para começar a confusão. Porque o motivo verdadeiro, central, principal, era a autoridade de Moisés. Eles estavam desafiando a autoridade de Moisés. Eles estavam se rebelando contra a autoridade de Moisés. É uma revolta. É um desrespeito. Uma afronta. Uma crítica ofensiva, não, ostensiva. Né? Eles estavam indo de uma forma assim direta contra a autoridade suprema, a autoridade máxima de Moisés, a representatividade divina de Moisés sobre a vida de todos ali. É isso. Será que Deus falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Porque vocês têm que lembrar que a tribo de Levi, né, a família dos levitas, incluía Miriam, Arão e Moisés. Então, esta tribo, ela tinha uma autoridade, ela tinha uma proeminência. A gente está estudando sobre os levitas. Então, Miriam e Arão não estavam assim totalmente errados do ponto de vista de que Deus poderia também usá-los dessa forma. Só que Deus não tinha escolhido Miriam e Arão. Ele escolheu Moisés. Ele chamou Moisés. O chamado de Moisés ocorreu na sarça. Então, assim, ó, depois que Moisés foi chamado, é que Arão entra na história como sacerdote, como sumo sacerdote. E Miriam, sim, como a própria Bíblia diz, profetiza, cantava, tocava, era uma bênção. Acabei de dizer para vocês, importantíssima na vida de Moisés, salvou o próprio irmão. Enfim, ambos uma bênção. Mas quando alguém começa a crescer, ser honrado, costuma ocorrer um incômodo, um desconforto. Porque ele, não eu? Por que o senhor deu isso para ela, não deu para mim? Por que o senhor fala só com ele, não fala comigo? Começa uma inveja, começa um ciúme, uma cobiça, coisas humanas. E aqui a gente está vendo exatamente isso. A autoridade de Moisés questionada, criticada, desrespeitada por seus irmãos, né? Por Miriam e Arão. E olha só, o Senhor ouviu o que eles disseram. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Aí tu vai dizer assim, tá, mas ele escreveu o livro e tá falando dele. Sim, porque qualquer um de nós, quando é desrespeitado, fica incomodado. Dói. E é comum a gente se revoltar e se defender. Só que o que a gente está vendo aqui? Que Moisés não se defendeu. E que também não está relatado, né? Ele não se irou, não brigou, não deu confusão, não. Então, qual é a conclusão? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E aí, o que a gente lembra das bem-aventuranças? O Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou que os mansos herdarão a terra. Então, aqui temos uma referência sobre a mansidão, no sentido de que tu não te defende, é Deus que vai te defender. É Deus que vai te honrar. Se tu tem uma autoridade dada por Deus,
tu representa o próprio Deus. Então, as pessoas não estão te afrontando, te desrespeitando. Elas estão afrontando e desrespeitando o próprio Deus. Então elas vão ter que lidar com Deus. Tu não precisa sujar tuas mãos. Tu não precisa fazer nada. Porque é Deus que te defende, é Deus que te justifica. E aí a gente tem que falar sobre o próprio Senhor Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão, domínio próprio. Mansidão. Mansidão é muito mais do que um comportamento de tu ser assim, mansinho, queridinho, dócil. Não. É uma atitude, é um estilo frente à vida. É uma forma de ser, de pensar. É tu ter todo o poder para destruir, para matar, para fazer acontecer. E tu não lança a mão, como o Senhor Jesus, como o próprio Moisés. A mansidão tem a ver com tu não usar o poder destruidor, bélico, sabe? Que tem a potência, sabe? O potencial. Não, isso é mansidão. Por exemplo, tu tem um leão, que é um animal carnívoro, selvagem, que ataca. E ele não, ele é manso. Ele tá manso, ele tá calmo, ele tá controlado. O que adianta ser manso se tu é fraco? Não é disso que a gente tá falando. Ah, eu sou manso, mas eu tenho medo. Não, tu tem todo o poder, mas tu não usa. Tu escolhe a mansidão. Eu sempre acho que eu não consigo explicar. Isso é diferente de temperamento. É uma ideia muito rasteira, superficial, pequena, frágil. Achar que mansidão tem a ver com calma, tem a ver com temperamento. Não tem nada a ver do ponto de vista espiritual. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É a essência. É eu não usar todo o poder que eu tenho para te destruir. Entende? Usar toda a minha autoridade, a minha influência. Isso é fruto do Espírito, porque o Espírito Santo vai atuar. E tu vê que na sequência da mansidão tem o domínio próprio. Entendeu? Tu consegue entender o que é mansidão na Bíblia? O que é mansidão de uma forma espiritual? Não sei se eu expliquei. É a tua essência muito mais do que a aparência de ser manso. Não é uma pessoa assim, água de poço. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com timidez, com fraqueza, com nada disso, com uma pessoa introvertida, uma pessoa que não tem boca para nada. Não é isso que é mansidão na Bíblia. Vocês entendem? Então, quando ele diz Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Assim como nós vimos Salomão, que era sábio. A sabedoria vem de Deus. Então, assim, todas as referências bíblicas têm a ver com o atuar de Deus, com a dádiva de Deus, com a graça de Deus, com a porção aquela do tesouro dentro do vaso de barro. Então Moisés podia acabar com Miriam e Arão, e com todos, porque ele era assim com Deus, né? Mas ele era manso, ele não estava nem aí. Se ele tomou a mulher cuxita, se era a segunda mulher dele, isso é aquilo do ponto de vista humano. Ele devia estar muito esgotado, muito cansado. A mulher dele, não sei, né? Porque depois não aparece, mas não sabe. E ele tomou outra mulher. Agora, isso não tinha nada a ver com a autoridade dele. E eles pegaram este ponto para falar mal dele, tá? Então, Moisés não se defende. Por isso, manso. Por isso, humilde. Controlado, né? Entregue a Deus. Eu entrego isso para ti, Senhor. Eles me desrespeitaram, eles me afrontaram. Eles vão se entender contigo. 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro.
E os três foram até lá. Isso aqui me lembra da escola. Vão para a direção. Vão para a sala do SOI, lá para orientação. Dirijam-se à tenda do encontro. Nós vamos conversar agora. Agora nós vamos ter uma conversa séria. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Tu consegue imaginar essa cena? É como um pai corrigindo seus filhos. Porque a tribo de Levi, os levitas são meus. Tu entende? Deus amava Miriam, Arão e Moisés. Essa tribo, todos eles eram do Senhor. Mas um pai que ama corrige seus filhos. E Miriam pecou. E Arão também, eles erraram, né? A gente não sabe em que nível, mas as consequências deixam claro que Miriam errou mais. Ou que Arão não chegou a errar, só estava entrando, como é que a Maria vai com as outras, estava concordando, não sei. Mas Deus sabe, Deus sonda e pesa os corações. Ele conhece a intenção. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela nem está por dentro acreditando naquilo ali, né? E o outro não. O outro tá botando fogo no parquinho, o outro tá fazendo uma confusão, que no caso é Miriam. Com a teoria que eu tô dizendo, que ela é mais velha, né? 6. Então o Senhor disse. Tu entende? Eles estavam os três diante do Senhor. Mas ele chamou Arão e Miriam. Uma conversinha assim, sabe? Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Então, o que a gente está vendo aqui? Deus, como um pai amoroso, ensinando, explicando, né? Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ele pegou a mulher cuxita, mas ele é fiel. Eu tenho dito isso para vocês. Lembra dos pecados que os homens cometem? As coisas que acontecem na parte humana, mas a autoridade, o coração não se corrompe. É diferente, é diferente. Isso é muito diferente. É Davi e Saul. É Judas e Pedro. Eu tenho me esforçado para explicar isso para vocês. É diferente. Deus sabe, Deus pesa, Deus coloca na balança, Ele sonda as mentes e os corações. Então Ele está dizendo, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Como Davi, um homem segundo o meu coração. Saul eu rejeitei. Judas, Satanás entrou dentro dele. Pedro chorou amargamente, se arrependeu. Sobre essa pedra, né? Eu edificarei a minha igreja. Pedro se tornou coluna, líder da igreja primitiva. Satanás pediu para te peneirar, para te cirandar, né? Para fazer o mal contra ti. Quando tu te converteres, quer dizer, Pedro também foi separado, foi escolhido, foi diferenciado, foi abençoado, mas foi provado. Teve que amadurecer. Também precisou ser cheio do Espírito Santo. Se tu não assistiu, eu falo de Pedro, tem vídeo no canal sobre o personagem bíblico Pedro, o personagem bíblico Saul, o personagem bíblico Davi, o personagem bíblico Moisés. Uma playlist sobre personagens bíblicos. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Tu consegue imaginar que isso aqui é Deus falando? Como Deus falou de Davi. Deus falou. Ele faz toda a minha vontade. Um homem segundo o meu coração. Deus falava face a face com Moisés. E o próprio Deus pergunta, como é que vocês não tiveram medo de falar
contra o meu servo? Mas se não tiver temor, vocês não têm juízo, né? 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Então, o que acontece? Na minha Bíblia, esse meu senhor tá com letra minúscula. Então, Arão não tá falando para Deus, tá falando para Moisés. E Arão disse a Moisés: meu senhor, não ponha sobre nós este pecado. Então, Arão correu para se arrepender. Arão caiu em si. Quando ele viu que Miriam estava leprosa, coberta de lepra, ele se apavorou, né? Ele viu que a coisa era séria. 12. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Quando ele fala isso aqui, ele tá dando todo o respeito e toda a autoridade para Moisés. Por isso que eu digo que a gente tem que prestar atenção. Não permita que Miriam seja como um aborto. Então, quando tu diz para outra pessoa, não permita que isso aconteça, é porque tu acredita que ela tem poder para impedir. Então ele está dizendo, eu no fundo, eu acredito na tua autoridade, eu respeito, só que eu me deixei levar. Porque olha o que ele está falando, não permita que Miriam seja como um aborto. Então, faça alguma coisa, porque eu sei que tu pode fazer. É a mesma coisa quando a gente ora. A gente ora porque crê que Deus tem poder para fazer. A gente acredita que está falando com Deus. Não é com as paredes, não é com o teto, não é com o chão, não é falando sozinho, não, estou falando com o próprio Deus. Eu creio que Deus vai me ouvir, eu creio que Deus está me ouvindo, eu creio que Deus vai agir em meu favor. Isso é a oração. Então aqui quando ele está dizendo, não permita que Miriam seja como um aborto, ele está dizendo, mas eu sei que tu pode impedir, eu sei que tu tem autoridade suprema, máxima, que tu é o representante de Deus, o porta-voz de Deus, que Deus fala contigo, eu creio em tudo isso. Então salva a nossa irmã. 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. Como o Senhor Jesus, que orou, Pai, perdoa-lhes. Como Davi, que teve oportunidades de matar Saul e disse, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. E sim, ele tinha poder para fazer isso, mas ele poupou. Ele intercedeu, e quando Saul morreu, ele chorou. Ele sofreu, ele sentiu a perda. Porque era de verdade, era sincero. Jó foi massacrado por aqueles amigos, bombardeado, e ele orou. E Deus mudou a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. Então, aquele que te fez mal, aquele que te traiu, aquele que te afrontou, te desrespeitou, falou mal de ti, foi contra ti, se levantou contra ti. Teu inimigo, né? Virou um inimigo até. Tu ora por ele, tu abençoa. E Deus se agrada. Moisés marcou mais pontos aqui ainda com Deus, porque, ó Deus, peço-te que a cures. 14. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Então aqui Deus dá mais um exemplo de que ele está corrigindo Miriam como um pai, porque o exemplo que ele dá é de um pai. Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela. Então, o que está acontecendo aqui? Miriam, como filha, como levita, como profetisa, elevada, princesa, amada de Deus, está sendo disciplinada.
corrigida, tá de castigo, vai ficar 7 dias fora do arraial. 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Então, de novo, Deus não estava querendo, como é que eu posso dizer, descarregar a sua ira sobre Miriam. Ele estava corrigindo, ensinando, e todo o povo aprendeu, né, que a autoridade de Moisés era dada por Deus e que essa autoridade suprema, máxima, divina, sobrenatural, espiritual vinha de Deus, então não deveria ser questionada, criticada. 16. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Significa que o povo partiu do acampamento depois que Miriam saiu do castigo, vamos dizer assim. Depois que Deus perdoou Miriam.